Ele tinha 340 milhões de reais, helicóptero para Campinas e um apartamento no 23º andar com vista que as visitas sempre elogiavam. Naquela manhã, pegou o carro do pai morto e foi trabalhar como motorista de aplicativo. Não porque precisava do dinheiro. Porque um psicólogo havia dito uma palavra, presença, e ele não sabia mais o que isso significava. A primeira passageira entrou no banco traseiro sem verificar o modelo do carro. Acomodou a marmita no colo, abriu o caderno e perguntou se ele sabia o caminho. Ela era professora de escola pública. Ganhava uma fração do salário de qualquer pessoa da equipe dele. E nos 3 minutos seguintes, ela falou com ele de um jeito que ninguém havia falado em anos. Sem saber quem ele era. Henrique Carvalho ia repetir aquela corrida todos os dias. Por semanas. Construindo algo que não sabia nomear, em cima de uma mentira que sabia que não durara. Até o dia em que o celular no painel tocou, e a voz da assistente preencheu o carro inteiro. Se você já sentiu que estava vivendo no automático, essa história foi feita para você. Se inscreve agora para não perder o que vem depois disso. Henrique Carvalho, 32 anos, dono de uma construtora que valia 340 milhões de reais, acordou numa terça-feira de setembro e não conseguiu lembrar por que estava acordando. Essa terça-feira mudaria tudo o que ele achava que sabia sobre si mesmo. O apartamento de Henrique ficava no 23º andar de um edifício no Itaim Bibi. 3 quartos, 2 deles nunca usados, um terraço com piscina que ele tinha entrado talvez 4 vezes nos 2 anos desde que comprou o lugar. A vista era boa. Era sempre a primeira coisa que os visitantes diziam quando entravam: que vista! Ele não sabia mais o que fazer com vistas. Naquela terça-feira, Henrique acordou às 6h15 sem despertador, como de costume. Ficou deitado por um momento olhando para o teto que era branco e liso e não tinha nada a dizer. Tentou identificar o que estava sentindo. Nada. Não era o nada de um dia comum. Era um nada diferente, mais denso. Como se alguém tivesse colocado vidro entre ele e o próprio interior. Levantou. Fez café no aparelho que custava o equivalente a 2 salários mínimos e que produzia um café que ele bebia sem provar. Olhou pela janela enorme para São Paulo acordando lá embaixo, o trânsito já se formando nas avenidas como sangue engrossando nas veias de uma coisa viva demais para dormir direito. Tentou sentir alguma coisa em relação a isso. Não conseguiu. Ligou para o escritório às 7h30. Flávia, sua assistente de 7 anos, atendeu no segundo toque. Bom dia, Henrique. Você tem a reunião com o jurídico às 9, almoço com o Fabrício às 12h30, e a apresentação para os investidores da Faria Lima às 3. O Eduardo pediu para confirmar se você vai de helicóptero para Campinas na quinta. Cancela o jurídico, ele disse. Tudo bem. Eu remarco para. Cancela o almoço também. Pausa. O Fabrício já está esperando há 2 semanas, Henrique. Eu sei. Manda um presente. O de sempre. Flávia ficou em silêncio por um momento. Ela conhecia os silêncios de Henrique melhor do que qualquer pessoa, sabia distinguir o silêncio de quem está pensando do silêncio de quem está ausente. Esse era o segundo tipo. E a apresentação das 3? Essa vai. Pausa. Eu apareço. Desligou. Ficou com o celular na mão olhando para a tela preta. Seu próprio reflexo olhou de volta, um homem de boa aparência que havia dormido bem e não parecia, de fora, diferente de qualquer outra terça-feira. Era esse o problema. Por dentro, ele havia desaparecido. E ninguém ainda tinha percebido. Henrique tinha construído a empresa com o pai. Essa era a versão honesta da história, a que ele não contava em entrevistas. O pai, Sérgio Carvalho, tinha começado nos anos 90 com uma empresa pequena de reformas no ABC Paulista. Trabalhava com as próprias mãos, sabia o nome dos pedreiros, conhecia o cheiro de cada tipo de argamassa. Henrique cresceu nesse ambiente. Fez engenharia civil porque fazia sentido, não por pressão. Entrou na empresa aos 24, depois de um estágio em Portugal. Tinha o talento do pai para entender estruturas e o talento que o pai não tinha para dinheiro.
Quando o pai morreu de infarto, 5 anos antes, a empresa já havia triplicado. Sob Henrique, triplicaria novamente. Mas o pai havia morrido antes de ver isso. E Henrique nunca tinha deixado de calcular mentalmente, sem querer, o que o pai teria dito. O médico se chamava Bernardo. Henrique ligou às 8 e conseguiu uma consulta às 10 por ser cliente antigo. Descreveu o que sentia, ou o que não sentia, com a precisão de engenheiro. Você está dormindo? Sim. Comendo? Sim. Praticando atividade física? Academia toda manhã. Não faltei um dia nos últimos 6 meses. Bernardo examinou. Pressão, coração, reflexos, tudo normal. Henrique, o que você está descrevendo tem um nome. Burnout severo, com componentes de dissociação emocional. Não é fraqueza e não é doença mental no sentido que as pessoas costumam temer. É o resultado previsível de anos de alta performance sem estrutura emocional adequada de suporte. Eu tenho uma empresa para dirigir. Eu sei. E você vai continuar tendo. Mas o jeito que você está dirigindo agora, no automático, sem sentir, é o que destrói empresas. E pessoas. O psicólogo ficava no Consolação. Henrique foi de Uber, o carro estava na garagem, mas havia algo naquela manhã que fazia a ideia de ele próprio dirigir parecer errada, como carregar peso quando se está com o braço machucado. Rafael, o psicólogo, fez perguntas que Henrique não esperava. Não sobre trabalho. Não sobre a empresa. Sobre quando tinha sido a última vez que ele havia feito algo sem objetivo. Lembro de ter ido à praia uns 2 anos atrás, disse por fim. Mas foi para um evento de networking do setor. Henrique, a dissociação emocional que você está experimentando não é misteriosa. O cérebro é eficiente. Quando uma pessoa passa anos usando emoção apenas como dado, ele aprende a não produzi-la tanto. Não porque algo quebrou. Por que você treinou isso? Pausa. A boa notícia é que o que foi treinado pode ser destreinado. O que isso significa na prática? Significa que você precisa parar de otimizar a experiência e começar a tê-la. Hoje, não vá direto para onde você planejou ir, dê um desvio. Não sei qual. Você decide. Mas desvie. Saiu do consultório às 11h45 da manhã. O carro estava em casa. O Uber estava a 4 minutos. Ele abriu o aplicativo. Olhou para a barra de destino piscando. Digitou o endereço do escritório, apagou. Ficou olhando para a tela. Deu um desvio. Entrou no aplicativo de motorista que ele havia baixado há meses por recomendação do advogado. Tinha completado o cadastro usando o Gol, o carro do pai, um 2009 cinza que a mãe havia insistido em deixar com ele quando o inventário fechou. Nunca usado para as corridas, até agora. Abriu a tela de motorista. Ficou olhando por 30 segundos. Ligou o modo ativo. A primeira corrida apareceu em 2 minutos e 23 segundos. Ana Beatriz. 4,8 de avaliação. Destino: Escola Estadual Professora Dulce Rodrigues, bairro da Lapa. Aceitou. Ela estava na calçada quando ele chegou. 30 anos, mais ou menos. Cabelo preso numa trança que tinha começado arrumada e estava parcialmente rendendo ao dia. Uma mochila no ombro, uma marmita na mão, daquelas de vidro, e um caderno grosso embaixo do braço. Ela abriu a porta traseira sem verificar o modelo do carro. Entrou, acomodou a marmita no colo, o caderno na bolsa lateral da mochila, e disse: Bom dia. Escola Dulce Rodrigues, na Lapa. Você sabe o caminho ou prefere que eu mande pro GPS? Eu conheço a região, Henrique disse. Perfeito. Ela olhou para o celular por um segundo. 13 minutos. Dá certo. Chegaram em 11 minutos. Quando ela abriu a porta, tinha a marmita na mão e a mochila no ombro e o caderno guardado, todos os itens no lugar certo, com a economia de movimento de quem não tem tempo a perder. Obrigada, ela disse. E estava prestes a fechar a porta quando acrescentou, sem virar, boa terça. A porta fechou.
Henrique ficou olhando para o portão da escola por alguns segundos. Ela já havia entrado. Não tinha olhado para trás. Ele aceitou a próxima corrida. O dia foi estranho de uma forma que ele não conseguia articular. Todo motorista conhece o caminho. Você conhece o tempo. Henrique ficou com a mão no câmbio e aquela frase na cabeça. Era a coisa mais específica que alguém havia dito sobre ele, não sobre sua empresa, não sobre sua trajetória, em mais tempo do que ele conseguia mapear. Na segunda-feira seguinte, ela não estava. Ele ficou olhando para o aplicativo por um tempo. Depois digitou pelo chat da plataforma. Você está bem? Ela respondeu às 11 da manhã. Havia ido para Sorocaba, a mãe havia ficado doente, pressão alta, susto maior que o problema. Fez diferença, ele escreveu. Depois ficou olhando para a frase por 30 segundos. Depois enviou. A resposta dela demorou mais. Vou lembrar disso. No sábado, ele foi pescar. Não havia barco. Não havia lago particular. Havia a represa de Guarapiranga. Ficou 3 horas na beira da água. Não pegou nada. Mas havia uma garça branca que pousou a uns 10 metros dele e ficou parada no raso, imóvel, com aquela paciência absurda dos animais que não têm relógio. Quando voltou para o carro, percebeu que havia esquecido o celular no banco do passageiro. Havia ficado 3 horas sem olhar para o celular. Não havia perdido nada essencial. As conversas foram crescendo devagar. Ela falava sobre os alunos. Sobre o caderno. Sobre como ensinar algo difícil. Narração, ela disse numa quarta-feira. O problema é que eles acham que narrar é contar o que aconteceu. Mas contar o que aconteceu é só inventário. Narração de verdade é fazer a pessoa sentir que estava lá. Foi numa quinta-feira, na terceira semana. O celular de Henrique estava no suporte no painel. A ligação entrou às 7h22, no Viva Voz. A voz de Flávia encheu o carro com aquela clareza cristalina dos alto-falantes bons. Henrique, bom dia. A reunião com o Banco Itaú foi remarcada para sexta às 4. Preciso confirmar o helicóptero para quinta para Campinas, o senhor Rodrigues da incorporadora não pode mudar o horário. E o contador do fundo enviou os extratos. Você prefere que eu imprima ou deixo só digital? O silêncio que se seguiu à ligação tinha textura. Era sólido. Denso. Henrique desligou sem responder. Faltavam 3 minutos para a escola quando ela falou, sem levantar o olhar do caderno. O trânsito está melhor hoje. É, ele disse. Chegaram. Ela estava de pé na calçada quando virou levemente para a janela aberta do motorista. Obrigada pela corrida. Uma pausa. Não longa. Honesta. Qualquer que seja o motivo de você estar aqui, espero que esteja ajudando. E foi. Sem curiosidade. Sem espera por explicação. Sem o brilho nos olhos que as pessoas têm quando percebem que estão perto de dinheiro. Era a primeira vez em anos que alguém havia ouvido helicóptero e reagido como se fosse um detalhe sem importância. Como se ele fosse a informação relevante. Não o helicóptero. Ele foi ao psicólogo naquela tarde. Contou sobre as corridas. Sobre ela. Sobre o bilhete do celular de Flávia e o silêncio no carro. O que você sentiu quando ela disse isso? Rafael perguntou. Como quando você está num lugar barulhento por tempo demais e o barulho para de repente. Não silêncio exatamente. A ausência do que estava te pesando. Você está usando uma situação falsa para ter uma conexão real. Ela não sabe quem você é. Isso é sustentável? Não, Henrique disse. Não é. Passou uma semana antes de ele ver ela fora do carro. Era sábado à tarde, numa livraria no Consolação. Ela estava na seção de literatura brasileira com um livro na mão. A expressão dela não foi de surpresa exatamente. Foi de recalibração. Você, ela disse. Oi, ele disse. Quer tomar um café? Havia uma padaria no final da rua que era boa. Na padaria, ele precisava contar. Eu não sou motorista, ele disse.
Eu tenho uma construtora. Sou o dono. O aplicativo foi, eu precisava de algo diferente. Alguém me disse para dar um desvio e eu dei. Ela não disse nada por um momento. Olhou para a rua, um ônibus passou, barulhento e cheio, e depois a rua ficou mais quieta. Construtora, ela disse. Não era pergunta. Sim. O helicóptero. Sim. E você ficou o quê? 3 semanas? Me levando para o trabalho sem falar isso. Por que quando você entrou no carro na primeira vez, você não me tratou diferente do que teria tratado qualquer outro motorista? E eu não sabia mais quando foi a última vez que alguém havia feito isso. Pausa. Eu queria que durasse um pouco mais. E isso é honesto, ela disse. Sim. Também é um pouco estranho. Também é. Quanto vale a construtora? Ela perguntou. 340 milhões, aproximadamente. Ela assentiu. Você sabe que eu não estou interessado em construtora, né? Ela disse. Não com crueldade. Com clareza. Eu sei. Então tudo bem, ela disse. Mas da próxima vez que você precisar de um desvio, você pede. Não monta cenário. Havia algo nessa frase que era ao mesmo tempo reprimenda e abertura. Como uma porta que se fecha por um lado e se abre por outro. Eles não foram rápidos. Era uma das coisas que Henrique havia aprendido a apreciar, o ritmo que não tem pressa. Havia jantares. Havia tardes de livraria. Havia mensagens tarde da noite sobre livros e alunos e projetos de obra. Havia honestidade, porque os dois haviam aprendido que honestidade é mais eficiente do que gestão de impressão. Em fevereiro, ele a levou para ver uma obra. Um conjunto habitacional em Guarulhos. 240 unidades para famílias de renda média. Quantas pessoas vão morar aqui? Ela perguntou numa parte onde as paredes já estavam levantadas mas o teto ainda era a céu. 700 pessoas, mais ou menos. 700 pessoas que não tinham onde ficar? Tinham onde ficar. Só não tinham lugar que fosse delas. Você mudou muito em 5 meses. Você contribuiu. Eu não fiz nada de especial. Você me tratou como pessoa antes de me tratar como patrimônio. Pausa. Sabe o quanto tempo faz que ninguém fazia isso? Em junho, ela foi com ele a Campinas. A mãe de Henrique abriu a porta e viu o ramalhete de girassóis e Ana e Henrique nessa ordem, e sua expressão fez o caminho de surpresa para prazer para aquele entendimento materno que não precisa de explicação. Entre, minha filha, ela disse para Ana. Houve um momento depois do almoço em que Henrique estava na cozinha ajudando a mãe a guardar as coisas. Ela é boa, a mãe disse, baixinho. Eu sei. O seu pai ia gostar. Henrique ficou com o prato na mão por um momento. Eu sei, ele disse de novo. E dessa vez havia um peso diferente nessas duas palavras. Um peso que não era tristeza, era reconhecimento. Na volta para São Paulo, ela dormiu. O sol estava descendo na janela do passageiro, aquela cor de final de tarde que parece promessa e despedida ao mesmo tempo. Henrique dirigiu em silêncio por um longo trecho. Pensou no pai. No cheiro de cimento e argamassa. Na primeira vez que havia aceitado uma corrida no aplicativo. Na marmita. No caderno. Na leveza que havia notado antes de notar qualquer outra coisa. E pensou que talvez o ponto de virada não fosse um ponto. Fosse uma direção. Uma inclinação gradual que a pessoa escolhe ou não escolhe todo dia, em pequenas coisas. Ele havia escolhido desviar. E o desvio havia levado para cá, a essa estrada, a essa mulher dormindo no banco do passageiro com a confiança dos que não precisam estar acordados para saber que estão em bom lugar. Não havia chegado. Ainda não. Mas estava indo. E pela primeira vez em muito tempo, estava indo de olhos abertos. Existe um tipo de solidão que só as pessoas bem-sucedidas conhecem. Não é a solidão de quem não tem nada. É a solidão de quem tem tudo o que imaginava que queria e descobre que estava imaginando errado. Henrique Carvalho conhecia essa solidão de dentro.
Havia morado nela por anos sem saber o nome do lugar onde estava. O burnout que o derrubou numa terça-feira de setembro não foi fraqueza. Foi o corpo e o espírito dizendo, com a última paciência que restava, que o jeito que ele estava vivendo não era viver. Se essa história te tocou, é porque uma parte dela é sua também. A gente volta aqui toda semana com histórias assim, de pessoas reais, momentos que mudam tudo. Inscreve no canal e ativa o sino. A próxima história começa onde essa terminou.